pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Assistec Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino, sou um dos sócios fundadores da Assistec e nós hoje estamos aqui para falar com o nosso amigo Alex Basanese. Ele trabalha na empresa Prime e hoje nós vamos discutir sobre marcha de absorção. O Alex ele tem mestrado em nutrição pelo IFM. Então nós vamos falar um pouco aqui, discutir o assunto, ver o que melhorou dos tempos para cá. Alex, tudo bem com você? Tudo jóia, Alessandro, tudo jóia. Obrigado pelo convite. Por ter vindo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Conta um pouquinho para nós a sua história aí. Alessandro, eu que agradeço primeiramente, né, o convite aí também, a oportunidade de a gente conversar. Para nós é uma grande alegria, né? Para mim particularmente, conheço há um tempo, ser de toda, vamos dizer assim, a vanguarda da Assistec, né? Você como sócio fundador também, na vanguarda da tecnologia aqui na região. Então, para nós é uma grande alegria poder discutir, trazer um pouco das informações que a gente vem levantando aí nesses últimos anos, né, com base em pesquisas ligadas à marcha de acúmulo de nutrientes. Acho que esse é um assunto bastante produtivo. Eu sou paranaense, nascido no Paraná, uma cidadezinha no interior do Paraná, ali Guaraniaçu, mas fiz colégio agrícola e a faculdade em Guarapuava, no Paraná, numa universidade estadual lá, né, no Paraná. A gente tem o EM, tem o UniOeste, e aí tem a universidade onde eu fiz também, que é no centro do estado, chamada Unicentro. Fica em Guarapuava, Paraná. Eu fiz o colégio agrícola e a faculdade nessa mesma cidade, mas já estou desde 2013 no Cerrado Brasileiro. Trabalhei por 2 anos e meio na Nideira Sementes, na parte de produção de sementes de soja. Depois tive passagem também e desses 2 anos e meio para cá, desde 2015, eu tenho focado minha vida trabalhando com empresas de nutrição de plantas. Então, já atuei como representante comercial em Jataí, atendendo um canal de distribuição nosso, mas a grande maioria desse período eu fiquei atuando na função de desenvolvimento de mercado dessas empresas, né? Muito focado em nutrição de plantas. Acabei, como você bem comentou, me especializando em nutrição de plantas também, né? no mestrado no IFTM. E agora estou há 3 anos na empresa Prime Agro e hoje estou como gerente de soluções integradas dessa companhia. Sabe que a companhia tem alguns braços ligados à parte biológica, a parte de integração lavoura-pecuária, nutrição de plantas e serviços, que é onde essa parte que a gente vai discutir hoje se encaixa bastante, né? Então, hoje eu gerencio a equipe técnica Brasil e tenho o desafio aí de a gente conseguir somar junto ao produtor, conseguir levar informação de qualidade, e contamos muito com o apoio de difusores dessas tecnologias, né? Então, empresas e profissionais muito preocupados em gerar valor e entender a dinâmica desses materiais, como é o caso da Assistec, que reconhecidamente é uma estrutura, né, de profissionais muito focada em levar pesquisa, né? Há quantos anos a gente conhece o trabalho sério que vocês vêm desenvolvendo, e também, né, muito focado em levantar dados e informações que somem ao aumento da produtividade, a melhoria da rentabilidade do produtor. Que legal. Então, hoje, basicamente, eu nem vou perguntar onde você mora hoje, porque basicamente você mora dentro do carro, né? Tem rodado bastante. Porque o responsável Brasil, então acaba morando dentro do carro, a gente brinca assim, né? Sim, exatamente. Alex, mas assim, muito legal assim, você comentar aí sobre o trabalho que você já vem fazendo, né, nessa parte de nutrição. Então, vamos discutir um pouco. Explica aí para nós o que é marcha de absorção para o pessoal entender. Porque o que é marcha, né? O que realmente é a marcha de absorção? Perfeito, Alessandro. Na verdade, a gente até sempre comenta ou até brinca um pouco com o pessoal no sentido de qual que é a relevância da gente entender a demanda nutricional, né? Assim, eu falo... Hoje você vê muitos vídeos na internet, tal, você vê do Bitela, um rapaz muito forte, tem uma demanda, mas ele tem uma exigência nutricional que se eu quiser... Bem grande. Bitela também, né? Se eu quiser me alimentar ou ter a mesma dieta dele, eu não me atende, né? A minha demanda nutricional é diferente daquela pessoa. Como, de fato, uma criança tem uma demanda nutricional diferente de uma pessoa adulta e assim por diante. Então, a analogia que eu mais uso para exemplificar isso, cada ser ele tem uma exigência nutricional diferente. Então, uma base genética, ela exige de uma forma diferente. E nós viemos acompanhando isso à medida que a agricultura foi evoluindo também.
Então, você pega, quando iniciou-se a agricultura no Cerrado, né, que as primeiras pessoas começaram a desbravar, plantar soja, plantavam características de material que tinham uma base genética. Você pegava a antiga cristalina, pegava outros materiais. Eu sou da época da Jataí, a Engop 313. Então, quando eu comecei, plantava muito dela. Pintado, que era uma soja que plantava muito no Mato Grosso. Plantava, se pegava os tetos produtivos naquela época, era quantos sacos? Quem produzia muito, Rapaz, eu tive um talhão, eu lembro, assim, a média da fazenda era, naquela época, quando eu comecei, era tipo assim, 40 sacos. Era a média. E em 99, eu lembro que eu tive um talhão que colheu 65 sacos. Aquilo foi uma coisa louca, mas era um talhão pequeno. Foi um teste que a gente fez. Foi na primeira vez que usou fungicida. Porque o pessoal, ninguém falava em fungicida de soja. Não se falava, né? Então, na época, a Syngenta lançou um fungicida e nós pegamos um pouquinho lá, tipo 30, 40 hectares daquele fungicida, para fazer um teste. Foi o único lugar do talhão que fechou essa média, mas a média era 50, 45, os talhões em geral. Você falava 65 sacas produtivas, era um absurdo. Não, aí o pessoal falava que era mentira. Duvidava, falava assim, não pode, não tem caixa para isso. Então, assim, a gente foi observando materiais convencionais, todos eles convencionais na época, né? Então, assim, não tinha nem a tecnologia ainda Roundup Ready, então você tinha que trabalhar com pré e pós-emergente. E eu falo assim, eu da minha geração de agrônomos 2013 para cá, a gente já é o agrônomo RR, né? Você formou em 2013, então. Formei em 2013. Então, assim, a gente nem consegue muito, ou pelo menos assim, né? Agora que a gente está resgatando mais a utilização de pré e pós-emergente. Ficou muito acomodado, de alguma certa forma, com a utilização do próprio glifosato, né? Na agricultura. Mas isso é um marco também porque alterou a característica genética, né? Você fala, esses materiais convencionais, com teto produtivo, ele tinha uma resistência, eram materiais, na grande maioria deles, de ciclo determinado, né? Eu acredito que boa parte desses que também, quando a gente iniciou os cultivos para cá, tinha um hábito de crescimento e desenvolvimento determinado. Então, dá 45, 50 dias, ela florescia. Você tinha uma capacidade de ondulação, você tinha um prazo, materiais de 120, 125, 130 dias. 130 dias era o normal. Era o normal para aquela época. Então, era um material que a base genética te entregava um teto produtivo e ele era bem mais resiliente, né? Era de abertura, ainda com muitas coisas. Aguentava mais arroxo. Aguentava mais arroxo. E hoje a gente está fazendo o quê? A gente está estreitando muito desse período, né? Você vê hoje 65 sacos por hectare, hoje, dependendo da condição, já não paga conta do jeito que tem vindo, né? A gente tem feito conta aí hoje. Quem paga arrendamento hoje, custo da fazenda, todos os custos hoje, já está batendo na casa de 60 sacos. 60... Tudo, contando tudo. Hoje. Contando tudo, 60. Então, sim, depreciação, tudo. Então, assim, o que gera o teto produtivo para aquela realidade, o ápice, né, o máximo produtivo, hoje deixaria o produtor já numa situação bastante complexa de conseguir perpetuar na operação, né? Então, o que a gente foi fazendo e entendendo, sabe, Alessandro, foi, peraí, o material, à medida que eu estou mexendo na base genética, ele está demandando mais nutriente. Então, aquela quantidade de nutriente que a gente atendia no início, hoje, para esses materiais, já não atende mais. Alex, assim, nós estamos entrando no assunto. Sim. Essa demanda maior de nutriente é somente por causa da produtividade ou realmente está acontecendo de uma demanda maior para a produção de saco de soja? Eu tenho um saco de soja, antigamente eu demandava uma quantidade de nutriente para produzir um saco. Hoje mantém essa demanda ou ela diferenciou também? Tem diferenciado. A gente tem observado nos últimos trabalhos, depois a gente vai entrar nos detalhes, Alessandro, mas assim, algo que chama atenção é que a gente já encontrou uma diferença na base genética. Então, vamos pegar lá. Quando iniciamos alguns trabalhos, né, fazendo a marcha de acúmulo de materiais ainda convencionais, depois a gente partiu para o material RR. E aí o advento da Intacta fez com que alguns nutrientes, ou a dinâmica de absorção desses nutrientes, também alterasse. Entendi. Outro ponto interessante também, a marcha de acúmulo que a gente comenta, ela não diz respeito somente à quantidade total assimilado, quanto que a planta ela adquiriu, ela absorveu de nutrientes durante toda a vida dela, mas sim também em relação ao comportamento da absorção desse nutriente. Por exemplo, qual é o comportamento da absorção de boro nos materiais? Ele absorve tudo a partir do florescimento ou ele tem uma absorção já do início? Qual é o pico de demanda do elemento X, Y, Z durante a fase de desenvolvimento dela? Então, a gente começou a observar que, além dessas alterações ligadas à diferença do material
em capacidade e quantidade absorvida, mas a marcha de nutriente, que é quando a gente vai acompanhando desde o início do plantio da cultura até a colheita dela, em qual a quantidade, qual o momento, em que demanda acontece cada um desses nutrientes, a gente observa que alguns materiais eles têm concentrado também a absorção de nutrientes em fases específicas. Quer ver um exemplo muito interessante? Depois a gente pode entrar em outros detalhes. Manganês. Manganês, nós como técnicos muitas vezes nos preocupamos com o manganês aplicado no início do desenvolvimento da cultura. Eu vou ter o yellow flash, muitas vezes de um estresse causado pelo glifosato. Só que fisiologicamente a gente vai entender que o manganês ele tem um papel nutricional ligado à formação de lignina, ligado à formação de compostos fenólicos dentro da planta, estruturas de defesa. Tem também uma capacidade e uma relevância na produção de lignina, junto com o cobre, muito importante para a lignificação. Mas ele tem um papel fundamental que é o início do processo de fotossíntese, chamada de reação de Hill, é uma molécula coordenada por 4 manganês. E qual o momento fisiológico da planta tem a plena potência da formação de fotossíntese? A partir do estágio reprodutivo. Então a gente observa que há sim um acúmulo, uma demanda de manganês na fase inicial, 45, 50 gramas, até o florescimento da soja, para material determinado, mas a grande maioria do manganês demandado para a formação, para que ela tenha produtividade plena, se dá a partir do florescimento. E muitas vezes nós não nos preocupamos com o manganês pós-florescimento. A gente fala, fiz o manganês ali no início pós-glifosato, minha lavoura está salva. Só que esse manganês do manganês pós-florescimento, às vezes a planta está com uma fome oculta e a gente não está observando. E a gente não está enxergando. Não está observando. E aí acaba tendo problema no peso de grão. Tem problema no peso de grãos, ela não consegue aumento do teto produtivo e às vezes é um pequeno detalhe. Porque as pessoas assim, muitas vezes vai ligar assim, tipo, peso de grão é potássio. Então ele acaba pensando somente, vou jogar um nitrato de potássio lá na frente para dar uma induzida na planta a buscar mais potássio do solo, dar aquela fomezinha nela, né? E esquece que não é somente isso. A gente tem que usar outros nutrientes também para ajudar a planta até buscar esse potássio no solo para dar um peso maior de grão, mas os outros participam. Sim, até manter a planta com potencial produtivo é fundamental, né? Você pega a fotossíntese, é um milagre da vida, né? Assim, que é o precursor de toda a vida na Terra, é a fotossíntese, porque ela transforma a energia, que é uma partícula luminosa, em energia passível de ser acumulada, né? Uma energia química passível de ser acumulada. É um milagre divino e graças também a Deus e ao discernimento que Ele deu ao ser humano, o ser humano é capaz de direcionar as plantas para que a gente produza o máximo possível. Porque a planta, no final do dia, ela é um ser vivo e tem um único objetivo, perpetuar a espécie. Nós, agricultores, minha família é de agricultor, mas nós, engenheiros agrônomos e agricultores, que queremos que ela produza mais do que ela teria necessidade. Para a soja, se ela cresceu, desenvolveu, produziu uma vagem com uma semente viável, ela completou o ciclo dela. Só que a gente quer que ela produza 120, 130 vagens com 2,8, 3 grãos, numa população lá de 300, 350 mil plantas por hectare, para eu atingir meus 100 e poucos sacos por hectare. Então, assim, nós que estimulamos ela a fazer mais do que a vida dela. Então, se a gente está estimulando e está buscando que ela produza aquilo, a gente precisa dar a nutrição adequada para aquilo lá. Também. Porque eu sempre ouço o pessoal falar assim que loucura não é você mudar as coisas, é você fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Exatamente. Né? Então, tipo assim, o cara está mudando para obter resultados, beleza. Agora o cara fazer a mesma coisa e querer resultado diferente, não tem como. Então eu observo muito isso assim, muitos produtores ainda pensam que o essencial para a produtividade de soja é o fósforo. Se você conversar com uma grande maioria, você vai falar para ele, por que nós não trabalhamos com micronutriente de solo às vezes, para dar uma ajudada aqui, ou um micronutriente foliar com um trabalho diferenciado? Ele vai falar assim, não, eu vou comprar o adubo, e o adubo está caro esse ano. Aí você fala assim, cara, vamos calcarear a área. Aí ele fala assim, não, mas eu tenho que comprar o adubo, porque o adubo, muitas vezes, eles entendem como fósforo, não é nem potássio, eu tenho que comprar o adubo. Então, assim, o que acontece que eu vejo? Muitas pessoas querem manter a adubação antiga, né? Só para você ter noção, Alex, já que você comentou do manganês,
A gente trabalhava com 200 gramas de manganês há 20 anos atrás. E hoje, quantos gramas continua trabalhando? 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, vou colocar 30 anos quando eu comecei praticamente aí, trabalhava com 200 gramas de manganês para produzir 40 sacos. Sim. Depois nós estávamos produzindo 60 sacos, 200 gramas de manganês. Exato. Hoje nós estamos produzindo 80, em alguns casos, até 100 sacos de soja por hectare, com as mesmas 200 gramas, não tem como. Não tem. A genética da planta está mostrando que ela tem capacidade. Só que para mim atingir acima de 80, 90, ou até chegar na casa dos 100 sacos mesmo, igual muitos estão querendo atingir, vai ter que se aumentar a adubação, eu falo, o micro. O macro, o produtor sempre trabalhou com doses altas. Sim. Se você pegar aí fósforo na nossa região aqui, era 100 pontos e muita gente ainda trabalha com 100. E eu não preciso de 100 pontos hoje aqui nessa região nossa para produzir 80 sacos de soja. Mas eu preciso de uma carga maior de micronutrientes. Exatamente. E um ponto, até dentro dessa questão que você trouxe, extremamente pertinente, né, sendo que é o que a gente vem observando também. Eu até trouxe alguns dados e a gente pode dar uma olhada. Um dos materiais mais plantados hoje, a nível Brasil, mas Cerrado principalmente, é o limpo, né? A Olimpo, a gente tem alguns dados internos que mostram a demanda dela, pensando em fósforo, para cada tonelada produzida, ela vai extrair do ambiente em torno de 10 quilos de P2O5. Então, uma soja de 70 sacos, 4,2 toneladas, vezes 10, a gente está falando em 45, 50 quilos por hectare de extração. Então, sim, o total disso, a gente está colocando os 100 quilos de fósforo, os 100 quilos de MAP, atenderia ela tranquilamente, se a gente tiver pH, que é o outro ponto importante. Se tiver um solo equilibrado. Solo equilibrado e pH adequado, que você comentou. Mas o produtor vem há quantos anos jogando fósforo e fósforo em teores altos? A gente pega essa região riquíssima aqui de qualidade, produtores extremamente tecnificados na região, seus próprios clientes que fazem um trabalho extremamente interessante de solo, equilíbrio de solo. A gente vê teores de fósforo que vão atender essa necessidade. Tranquilamente. Quando a gente pega o manganês, que foi o exemplo que a gente trouxe, para cada tonelada produzida, a gente está falando em torno de 46 gramas de manganês para cada tonelada. Então, a gente está falando de uma extração dele aí, ó, muito significativa, mas chegando em torno de seus 200, 250 gramas de manganês nessa necessidade. Aí você fala, Alex, qual que é a diferença disso pensando por uma demanda maior ou estruturada comparada ao fósforo? A gente tem uma exportação maior desses micronutrientes. Então, a gente está falando que mais de 60% quase 60% desse manganês, ele é exportado. E aí a dúvida é, quantas vezes a gente vem repondo o manganês do solo e quantas vezes o produtor tem se preocupado com o fósforo? Muitas vezes o teor de manganês no solo não é algo que a gente se preocupa, ou que o produtor muitas vezes vai olhar. Ele olha muito para macronutriente, prepara o ambiente para o macronutriente, que é o mais oneroso, e aí o micronutriente, às vezes, a gente acaba negligenciando. E é um ponto que vem mostrando hoje diferenciais muito significativos nessas áreas. Um outro elemento fundamental que eu até vou trazendo com base nesses resultados que a gente vem observando. O manganês, nos dados levantados pela Embrapa, dados de Malavolta e alguns outros resultados e materiais mais antigos, antes do advento da Intacta e de algumas outras tecnologias, a gente vinha observando que era ferro, o microelemento mais demandado. Em segundo plano, nós tínhamos o manganês, depois os demais. Os últimos trabalhos, as últimas marchas de acúmulo que a gente vem observando, a gente vem notando, é que o boro ele vem se destacando como o microelemento em segundo plano, ou seja, o segundo mais demandado pelas culturas. Eu estava dando uma olhada, o ferro está com uma demanda bem mais alta do que no passado, a gente olhando pela cultura, né? Eu estava comparando os dados mais recentes com os dados antigos, que a Embrapa tinha, Malavolta lá, eu estava olhando, fazendo essa comparação. E eu comecei a observar assim, que o macro não deu muita diferença de exportação por tonelada. Ele dá uma diferencinha. Tem casa ali que eu vi, eu só não lembro de cabeça aqui, mas eu vi que tinha deu até menos do que antigo, macro. Sim. Quando eu fui para o micro, eu observei que o micro teve uma inversão. Então, assim, realmente, a soja está precisando mais de adubação, não questão
porque eu preciso pôr mais adubação, mas porque nós estamos produzindo mais. Então, aquele potássio que eu usava lá, vamos dizer, 1,5 kg por saco, vai dar o que? 20 e poucos quilos por tonelada, né? 20 alguma coisinha. Isso. Eu não vou colocar aqueles 20 e poucos quilos por tonelada pensando em 3 toneladas. Vou trabalhar com 60 pontos de potássio. Hoje nós já estamos pensando em 6 toneladas. Sim. 6 toneladas nós já vamos para 120 pontos. Então, a quantidade que a gente está aumentando de macro é por causa da produtividade. Agora, eu observei que os micro, a quantidade, não é somente por causa da produtividade, é a extração mesmo da planta. A extração da planta. Um dado muito interessante, até na outra empresa que eu trabalhava, a gente, quando teve a migração de soja RR para soja intacta, nós tivemos uma ocorrência muito grande de bacteriose na Bahia. Foi um dos primeiros campos que iniciou tal. E nós chamamos um professor parceiro da empresa na época para poder auxiliar nós, identificar o que era aquela doença e onde que estava a causa daquela doença. E daquele grande aparecimento de bacteriose lá naqueles materiais de soja. E em um dos primeiros pontos que nós nem tínhamos atinado, ele falou assim, qual é a diferença mais gritante que você tiver do ano passado para esse ano? E levantamos questões de solo, fomos levantar, a gente era uma empresa de nutrição também, né? A gente foi levantar informações ligadas à nutrição e ele falou assim, o cultivar alterou, não alterou? A gente falou, alteramos, professor. Ele falou assim, qual que era a base genética que vocês trabalhavam? Trabalhamos com material RR. Ele falou, agora a gente partiu para o material intacto. E a gente foi observar a diferença para aqueles parentais adaptados para aquele material 5,7.9, 8.2, a gente observou que a demanda de cobre dos materiais intacta, naquelas condições, apresentava uma demanda em torno de 15% a 20% maior comparando os materiais intactos. Então, a alteração genética fez com que a demanda da planta para o elemento cobre fosse maior. Uma deficiência de cobre tornou a planta... A gente não supriu isso com base nas análises, a gente não tinha adequado a metodologia, e essa planta começou a apresentar uma menor lignificação. Então, a gente mandou para a Universidade Federal de Lavras, na época o professor Mário Lúcio foi quem fez a constatação, falou, a gente está com um problema de menor lignificação desses materiais. Então, talvez essa maior ocorrência de bacteriose é por uma deficiência não atendida de cobre. Quando a gente ajustou, trabalhando na época lá, até em torno de 75 gramas a 100 gramas de cobre naqueles materiais, solos mais arenosos, com baixa quantidade do elemento natural no material de origem do solo, ajustamos a característica de maior demanda do material com uma boa nutrição em cobre, essa planta naturalmente se tornou mais tolerante ao ataque dessas bactérias, da bacteriose. Então, sim, foi uma constatação prática a campo que a gente começou a notar. Esse ponto que você trouxe, de fato, você pega o elemento nitrogênio, por exemplo. Nitrogênio, a gente pega dados da Embrapa que falam em torno de 80 quilos de N por tonelada produzida. Isso. Hoje, ao limpo, nos nossos ensaios, no que a gente levantou, em torno de 62, 63 quilos de N. Isso explica muita coisa, porque se a gente for comparar, antigamente, a planta ela tinha um período bem maior de nodulação. Isso. Você pegava um material de ciclo determinado, que florescia com 45, 50 dias, ela tinha muito mais tempo para nodular, para formar a raiz, para formar o nódulo. Hoje, materiais têm florescido com 28... 28 a 32 dias para nós. 28 a 32 dias o material está florescendo. Então, se algum estresse, às vezes uma aplicação de um glifosato, ou uma aplicação de um pós, que às vezes causa uma injúria na planta, a capacidade de nodulação dela é muito prejudicada. E mesmo assim ela atinge. Uma pergunta aqui, você acha que esse trabalho que foi feito lá atrás, mostrando o nitrogênio nessa demanda mais alta e hoje também na demanda mais baixa, tem alguma coisa a ver com a quantidade de inoculante que hoje se usa em relação ao passado, que quase não se usava? Eu não sei se... Eu não diria até em torno do próprio inoculante, sabe? Claro que hoje, até com o tempo cultivado nas áreas, a própria, vamos falar assim, a colonização natural que se tem hoje já é bem maior, bem mais significativa do que nós tínhamos no início da abertura das áreas, né? E mesmo assim o produtor hoje, mesmo em áreas consolidadas, vem adotando o uso de bradyrhizóbio, né? Vamos dizer assim, também um presente da natureza para nós, né? E pesquisadoras extremamente renomadas, né? Como Mariângela Hungria, enfim, né? com vários outros pesquisadores da própria Embrapa que conseguiram isolar esses micro-organismos e promover isso,
facilitaram muito o uso. Hoje a gente consegue, de uma maneira até barata, pelo retorno que se dá, né? É um insumo com maior ROI da face da Terra. Eu acho que... Mas não tem nada a ver ele em relação a quantidade de nitrogênio que hoje se precisa menos, ele não interfere em nada. Não. Eu até julgo, e aí é uma constatação não, algo que eu acredito, claro que precisa ser mais embasado, mas o que eu vejo, Alessandro, que essa maior produtividade está muito atrelada na evolução do melhoramento genético. Então, assim, essa planta que a gente vem selecionando, que os melhoristas vêm trabalhando cada vez mais, eles vêm isolando, identificando materiais com uma alta capacidade de fazer mais com menos, no caso do nitrogênio. Porque a gente pegar um material que hoje, aqui você tem materiais de... Não sei, materiais extremamente precoces os materiais aqui. Assim, que a gente mais planta aqui é 105 dias. 105. Os de 95 que chegou para nós aqui não caiu bem para nós, não. Os de 105 dias, 108 dias são os mais produtivos. Então a gente pega um material que em 108 dias a gente consegue colocar aí na média 4,2 toneladas, podendo chegar até próximo de 100 sacos por hectare. Então, de 70 a 100 sacos por hectare, nós estamos falando aqui um material de 105 dias e com florescimento de 30, a gente está falando que um material em 75 dias ele está colocando 75 sacas. Então quase que um enchimento de uma saca de soja de proteína acabada, que é 40% de proteína, mas uma saca de soja por dia, basicamente o que é. E aí você pega os materiais antigos da Embrapa e o que eles indicavam, né? As referências agronômicas. Com as características dos materiais estudados, eles indicavam o seguinte: até 30% de uma desfolha por um ataque de lagarta é possível de ser tolerada. Então a gente fazia MIP, manejo integrado de pragas, observando um nível de desfolha que a gente aceitava. Hoje não dá mais. Esse material hoje, a relação de número de folhas pelo número de grãos é tão estreita que se eu fosse tolerar esse nível de desfolha... Hoje já... Fala, cara, praticamente presença e ausência. É presença e ausência. É igual o percevejo, não tem como, né? Não tem como a gente deixar. Deixar mais. Não tem como, dá uma desfolha lá de 10%, umas folhas pequenas. Sim. Folhas lanceoladas, né? Eu plantei há uns 4 anos atrás, no máximo, acho que tem isso aí, 3 ou 4 anos, nós fizemos alguns materiais de soja na fazenda de um cliente, e aí eu plantei uma 313, só como comparativo, para saber como que ela ia se comportar ali. A folha dela era maior do que a minha mão. Não. Eu tenho fotos da folha tirada assim, ó, da 313, a Encopa 313. Sim. E aí, quando eu caí para o lado da Olimpo, que foi logo quando a Olimpo estava pegando a fama, né? Quando caiu para o lado da Olimpo, aquela folha que cabia 3, 4 folhas na mão, assim, né? O trifólio inteiro na mão. Então, assim, realmente... Naquela época podia comer à vontade. Olha o tamanho da folha, né? Olha o tamanho de absorção de luz, né? Sim. E hoje nós temos um tamanho de absorção menor de luz. Bem menor e eu digo assim, muito mais potente na capacidade de transformar isso em energia. É o que a gente tem observado, né? Porque senão a soja não produzia tão bem igual está produzindo. Não produzia. Então, a gente estreitou essa capacidade de absorção luminosa, né? Ele ficou mais estreito, mas muito mais eficiente. É uma analogia que eu faço muitas vezes, é igual às baterias. Antigamente você tinha, ou para aqueles primeiros celulares que viu, ele tinha que andar com a bateria do lado, é quase o peso da bateria do carro. Hoje a gente tem um celular que cabe na palma da mão, que se for bem, faz 1 milhão de coisas a mais do que eles faziam, do que só ligar, e a bateria dele suporta aí 20 horas, 24 horas. Então a capacidade de armazenar energia foi diminuindo, foi compactando. Os melhoristas fizeram isso com a soja também. Então esse material ele ficou mais eficiente. Só que a gente tem que lembrar, como você muito bem ressaltou no início, é que os macronutrientes e os micronutrientes, todos eles são importantes. É claro que macronutriente a gente pensa às vezes um pouco mais, porque ele é absorvido em maior escala, né? Isso. Mas não é que ele é mais importante do que um micro. Mas... Eu penso assim, exatamente. Cada um tem a sua importância. Exatamente. Então todos os macro...
Geralmente os macro um pouco mais associados à formação de cadeia carbônica, formação de estrutura, e os micronutrientes ligados a uma resposta fisiológica metabólica, ou no caso do ferro, por exemplo, que a gente comentou, muito ligado à formação de enzimas transportadoras de energia, de elétrons dentro da planta, né, para não ficar muito técnico. O que isso basicamente é? São moléculas que se reduzem, oxidam para poder transferir a energia que é formada pela luz. Então, essa maior demanda de micronutrientes, o exemplo do ferro que você comentou, que a gente vem observando a maior demanda de ferro para esses materiais, está intrinsecamente ligado à maior capacidade de formação de energia que esse material tem. Porque é um material hoje muito compacto, mas com uma capacidade de produção energética absurda, comparado com os materiais antigamente. Mas muito mais sensível também, não aguenta tanto desaforo. Então, você pega prejuízos ligados à fome oculta, que a gente comenta, que é muitas vezes a gente não conseguiu observar a deficiência nutricional na planta, mas ela não está conseguindo atingir o teto produtivo para aquela determinada potencial que a gente observava. Como que a gente consegue mensurar isso? Eu preciso estressar ao máximo essa lavoura e entender qual que é a capacidade, qual que é a fome dela, né? E aí, esse tipo de trabalho, que é o que a gente vem fazendo, Alessandro, busca entender as características desses materiais. Você pega nos últimos, vamos colocar aí, nos últimos 10 anos, quantos materiais genéticos já passaram pelo mercado, né? Então, a gente tem Apolo, Anta, vários outros materiais que foram surgindo, o início das intactas e assim por diante, né? Então, toda essa base genética, ela vem trazendo para o material com alto teto produtivo, com um período de desenvolvimento curto. A gente tem buscado materiais precoces, semi-precoces, né? Cada vez tentando estreitar mais e tentando exigir cada vez mais desses materiais. Então, a gente foi trabalhando. Então, nos últimos anos, a Prime como um todo, né, a gente vem desenhando e formando ferramentas para poder entender o comportamento desses materiais, entender aonde ela está alocando esses nutrientes, que é muito importante também. Alguns dados relevantes, a gente observa a partir do início do enchimento de grãos, a remobilização de nutrientes. E aí, macro e micronutrientes, né? Alguns nutrientes que fazem parte de compostos como o cálcio, boro, que uma vez fixados na parede celular não são remobilizados, mas o exemplo do boro, que eu estava até comentando. Alessandro, o boro hoje, de todos os nossos levantamentos, o boro é o microelemento com a segunda maior demanda para todos os materiais que a gente tem trabalhado. E aí a gente vai identificar os desafios de manejo de boro no cerrado, né? Geralmente áreas com baixo teor de matéria orgânica, que é onde que fixa o boro, né? Onde que a gente pode ter uma pouca reserva. Um desafio grande em termos de solubilidade das fontes, algumas fontes muito solúveis com uma rápida percolação e essa lixiviação que a gente comenta, né? Mas ele percola no perfil do solo. Às vezes o sistema radicular ou o manejo com que nós produtores cuidamos muito somente da camada de 0 a 20 centímetros, restringe o sistema radicular. Se esse boro estiver abaixo de 20 centímetros, às vezes a planta não consegue absorver. Uma fonte extremamente interessante que é o lexita, mas ela depende de água, depende da disponibilidade hídrica para solubilizá-la. Então, o desafio do boro tem sido algo muito interessante da gente observar. E quando a gente vai ver durante o desenvolvimento da planta a dinâmica de boro, eu tenho boro em momentos-chave da planta. Momento principal, início do desenvolvimento do sistema radicular. O boro é fundamental para a formação adequada do nódulo. Às vezes a gente não se preocupa com o boro no início do plantio, pensando, o boro vai ser importante no pegamento de florada, o boro vai ser importante ali na formação e no desenvolvimento da planta. Mas eu tenho um papel muito importante, uma demanda significativa do boro na formação da raiz, para ele ter uma formação adequada. Ela ajuda a tolerar ambientes mais inóspitos, com alumínio tóxico. Tem vários trabalhos do professor Kakimaki e outros fisiologistas brasileiros também que apresentam que uma boa nutrição em boro faz a planta tolerar mais. A fixação biológica de nitrogênio é afetada por essa dificuldade ou por uma deficiência de boro. E se eu perder o timing do início do desenvolvimento do sistema radicular, eu não consigo fazer FBN a partir do reprodutivo. Depois, ali no desenvolvimento vegetativo, boro, a gente sabe toda a importância dele para a formação e desenvolvimento das estruturas.
pegamento de florada e, fundamentalmente, um outro pico muito grande de demanda de boro no enchimento de grãos, para poder formar de maneira adequada o floema que vai transportar o açúcar e a energia formada na folha para dentro da vagem. Então, sim, a gente... Ou seja, o boro não é somente para pegamento de florada e para construção das paredes celulares. Olha o tanto de outras coisas que ele é fundamental. Tem uma série de outras funções e ele é desde o início do desenvolvimento. Então, às vezes, eu estou preocupado com o boro no pegamento de florada. Talvez você vai fazer um paliativo lá na hora, mas ela forma a vagem, mas aí para encher esse grão... Por isso que o ideal é já vir trabalhando com boro bem antes já. Antes de plantar a cultura e durante o plantio da cultura também vim trabalhando com boro. Sim, entender qual é a quantidade. Por exemplo, a gente fala, você pega os maiores tetos, as maiores produtividades do SESB, fala-se aí a partir de 1,2, 1,4 miligrama por decímetro cúbico de boro no solo, né? É muito comum a gente observar no cerrado ainda áreas com 0,3, 0,4. Assim, para nós aqui em Jataí, é muito comum realmente coletar amostra de solo aqui 0,2, no máximo 0,6. Quando dá um número maior, são pontos isolados. E aí você fala assim, essa área, sabidamente, eu já vou ter dificuldades e talvez o boro seja um entrave. E a hora que a gente vai pegar hoje os materiais, o próprio Olimpo que a gente estava citando, a Olimpo, para cada tonelada produzida, aproximadamente 52 gramas de boro, que a gente vem observando. Então, se eu quero produzir em torno de 70 sacos por hectare, né? Pegar 4,2 toneladas, ele está falando de uma demanda de boro de 200 gramas. E, para mim, se eu fosse só da demanda dela ali... Só né? demanda. Só demanda. Então, sim, mas o que eu posso Isso é perder, extração. É extração. Só mas demanda. o que eu posso perder ali, do que o elemento não chega em contato com a planta, e, enfim, outros cenários que se tem. Então, começa a criar... a partir do momento que eu tenho a noção clara de qual que é a demanda nutricional, em que fase específica do desenvolvimento dessa planta esse elemento está sendo mais demandado, favorece com que eu consiga ser mais assertivo na recomendação agronômica e entender se os elementos de fato são limitantes ou não são, né? Igual você bem comentou, macro e micronutrientes, todos são importantes. A gente fala da lei do mínimo, né? Que todos são importantes. Liebig postulou isso há centenas de anos atrás e vamos falar assim, é uma verdade, né? Porque hoje a gente observa que a lei do mínimo que ele foi postulado por Liebig, ele indicava o seguinte, que a produtividade de uma lavoura ela é limitada pelo elemento em menor quantidade da demanda dele. Nós sempre buscamos o equilíbrio e, mais do que equilíbrio, a equidade de nutrientes dentro da planta, né? Porque o equilíbrio a gente pode indicar, todos estão na mesma quantidade. E não, a planta ela tem demanda diferente. Ela precisa mais nitrogênio, precisa mais potássio, e depois no segundo, terceiro plano ela vem para fósforo, depois ela vem para cálcio, magnésio, enxofre, e daí por último, na construção dela, os micronutrientes. Mas se eu não colocar na quantidade necessária todos eles e não entender que momento fisiológico ela precisa de mais de um e mais de outro, às vezes a gente não consegue explorar aquele máximo potencial produtivo, sabe, Alessandro? Entendi. Sobre a marcha aí, a gente falando um negócio que a gente estava até comentando aqui antes, em relação aos níveis, porque os níveis antigos não correspondem mais hoje. Eu estou falando níveis que falava assim, no nível, o manganês no solo, se eu não me engano, acho que no solo falava em 20 ppm, uma coisa assim, no passado era 10. Isso. 10 ppm, né? Se eu não me engano, acho que era isso, no passado. Mas a gente sabe que hoje, com 10 ppm no solo, não resolve o meu problema. O que vocês têm visto, né, na marcha de absorção, aí, na hora que vocês estão fazendo os trabalhos, quantos por cento mais ou menos subiu desses níveis? Sim, esse é um ponto muito interessante, Alessandro, e até a gente estava comentando antes, em relação à referência que a gente está utilizando hoje para a tomada de decisão, sabe? Porque, vamos falar assim, tudo que a gente vai fazer muitas vezes é com base numa referência. Então, assim, eu vou tomar uma decisão, se eu aporto ou não aporto o nutriente para a planta, entendendo se ela tem aquela demanda ou não. Então, principalmente quem trabalha com consultoria, produtor rural, quem gerencia a produtividade, ele tem que ser muito assertivo no que ele vai posicionar, né? Porque eu tenho um investimento que o produtor tem capacidade hoje de fazer.
eu vou investir no quê? Eu vou investir num elemento X, Y, Z. O que eu utilizo para tomar essa decisão? Com que base eu adoto isso? E o que a gente vinha observando é que essa referência de demanda nutricional com base no material convencional, no material que tinha um teto produtivo de 60 sacos por hectare, no material que tinha um tempo de produção que era de 130 dias, então ele se desenvolvia, mas aguentava mais desaforo, que é o que a gente brinca, né? Não é a realidade que hoje se impõe. Hoje o material, como você está falando, 105 dias para a gente estar colhendo, então ele tem 7 dias para ele germinar, mais 5, 6 dias que a gente vai dessecar ele, então de vida mesmo, a gente está falando de 90 e poucos dias que esse material vai ter que vai passar. Normalmente a gente desseca com 10, 15 dias antes de colher. De colher. Então a gente fala assim, que em 3 meses ele vai passar pela juventude, pela plena potência, que é o período reprodutivo, e depois ele vai ter que remobilizar isso para os grãos. E isso passa pela qualidade e por esse cuidado que nós temos hoje de manter toda essa estrutura capaz de remobilizar isso para o grão. Então, o que a gente começou a observar? Que para macronutriente, aquele material, uma soja que tinha 50 dias para fazer fixação biológica de nitrogênio, ela tinha gordura, ela conseguia acumular 80 quilos por hectare, para 80 quilos de N por tonelada produzida. Esse material hoje, que tem aí 28, 30 dias até ela começar a florescer, e aí muda uma chavinha na planta, fala, opa, eu não sou mais solteira, eu agora tenho um filho para encher. Então ela direciona muito mais energia para enchimento de grãos, tira um pouco da energia do nódulo, vai ser prejudicada a FBN. A FBN, ela, ainda bem que nós estamos utilizando cada vez mais o inóculo, porque ela é uma garantia para que a planta faça rápido isso. Mas a planta está tendo que se virar com menos nitrogênio. Por isso tem alguns trabalhos e alguns pesquisadores que vêm observando a quantidade de N residual da safrinha, de uma segunda safra, vendo quanto que ela impacta no estabelecimento mais rápido da planta, né? Então, isso tudo são dados que vêm mostrando o seguinte, ó, essa nova soja, ela está conseguindo se virar com menos N. É o que a gente tem observado também. Mas se eu der mais desse nitrogênio, ou se eu der mais desse nutriente, ela consegue produzir mais, é o que algumas pesquisas vêm mostrando ali também. Mas, de fato, na lavoura, a gente vem observando que alguns macronutrientes, aquela referência antiga já não atende mais, ela está conseguindo se virar com um pouco menos, mas para micronutriente eu estou tendo que pesar um pouco mais a mão. Pensando principalmente em boro, manganês e cobre. Cobre é um elemento que às vezes a gente não está muito atento no dia a dia, mas é um elemento que desde o início da formação da planta, principalmente pensando em lignificação e tornar ela um pouco mais tolerante a alguns estresses, ele se torna muito mais muito mais relevante dentro do potencial produtivo. A gente observou esse ano, assim, tempo nublado, o cobre dá um resultado muito maior quando você usa. Esse ano nós tivemos muito tempo nublado. Você pega esses elementos, vamos colocar os cátions metálicos, né? E a gente pode citar ferro, o próprio cobre, né? O zinco também tem um papel importante nisso, mas vamos ficar manganês, ferro e cobre, esses três. Quando a gente pensa em capacidade fotossintética, o ferro é fundamental para a transferência de elétrons lá dentro do processo. O cobre também. E o manganês inicia todo esse processo, aquele que faz a quebra da molécula da água. O que acontece geralmente numa situação de tempo muito nublado, que você comentou? Eu tenho uma luz difusa. Aquela qualidade da energia solar, aquela luz que chegaria se eu tivesse com o tempo limpo, ela não está mais chegando. E a planta tem que se virar e manter a capacidade produtiva com o pouco de luz que está chegando. E aí, nesses momentos, se eu tenho um material com uma plasticidade foliar maior, é comum a gente observar na lavoura que se fica 15, 20 dias nublado, um novo trifólio que vem, o limbo foliar vem maior, para tentar absorver mais a luz. Só que aquela folha que já está formada, como que ela consegue absorver mais? Ela vai ter que ser mais eficiente no processo de captura e transferência desse elétron. E aí, cobre, esses elementos que fazem esse papel, se tornam mais relevantes dentro desse processo. Então, os micronutrientes a gente tem observado como muito importante dentro nesse aspecto também, sabe, Alessandro?
essa dinâmica. Alex, e assim, para o pessoal, algumas pessoas entender bem, a margem de absorção é independente do pH do solo, ela precisa daquilo. Isso, na verdade... Ela é independente, tipo assim, ó, eu preciso tantos gramas disso, independente se meu solo está com pH alto ou está com pH baixo. A planta precisa disso. O que a gente tem preconizado sempre para fazer essas marchas? E aí a gente tem para várias culturas, né? E por que vamos falar assim, e aí do ponto de vista institucional, por que a Prime se preocupa em fazer a marcha, né? A gente oferece a consultores, né, que são difusores e até canais parceiros, são difusores dessas informações para o campo. A gente começou a trabalhar com essas informações para chegar num melhor desenho de entender o comportamento da planta. E a gente fala assim, eu preciso entender qual que é a demanda nutricional. Conhecendo a demanda nutricional e o comportamento da absorção dessa planta, eu consigo ir lá na lavoura do produtor durante o desenvolvimento dele, coletar folhas e comparar. O produtor espera produzir 80 sacos por hectare. Qual que é a fome da planta para produzir 80 sacos por hectare? A fome dela é X. Aquela lavoura do produtor, no comportamento que está, passando pelos estresses que esteja passando, mais ou menos chuva bem distribuída, mal distribuída, solo bem equilibrado, solo mal equilibrado, para ela produzir 80 sacos por hectare, ela vai ter que ter no mínimo aquela quantidade que eu já consegui referenciar de nutrientes. Então a marcha de acúmulo, ela vem para nos favorecer nesse sentido. O que é importante na hora de construir essa marcha de acúmulo? Eu pegar um material produtivo e uma área que esteja muito bem equilibrada. Por que disso? A gente fala assim, da mesma forma que eu comentei antes da referência, você aí, né, através do trabalho, hoje a Astec ela é uma referência em termos de consultoria agronômica, em termos de apoio ao produtor e auxílio no discernimento do que o produtor vai adotar como tecnologias. Mas vocês construíram isso daí com muito trabalho, muitos anos, e com uma seriedade em todo esse tempo. Então, hoje, se eu falar assim, eu, na minha região, lá em Minas, onde eu fui sediado, se eu quiser montar uma consultoria de atendimento ao produtor, em quem que eu posso olhar como um benchmark, com uma referência positiva, uma referência adequada? Eu posso procurar a Astec porque tem uma história, está consolidada. Então, a gente precisa entender qual que é o melhor comportamento que a gente espera ter, e a gente analisando ela, a gente consegue referenciar as outras para trazer essas outras lavouras para aquela mesma produtividade. Então, geralmente, e esse é um trabalho que a Prime faz, a gente procura áreas bem equilibradas nutricionalmente, solos corrigidos, né? Materiais onde que o produtor faz um cuidado bastante significativo em termos de manutenção de índice de área foliar fotossintético. Então, a gente aumenta o número de aplicações pensando em pragas, a gente faz aplicações até maiores de fungicida do que é o comum, porque eu não posso perder índice de área foliar. No melhor cenário, com o melhor comportamento da planta, com a melhor capacidade de pegar o que estava nas folhas do bacheiro e remobilizar para as vagens, a planta vai ter esse comportamento. Por exemplo, a Olimpo, que a gente vem comentando. A área que a gente utilizou como referência para fazer a marcha de acúmulo, ela produziu 107 sacas por hectare. Então, uma área que produziu 107 sacas por hectare teve esse comportamento. Eu tenho na minha área aqui e minha expectativa é produzir 80 sacos por hectare. Talvez ela vai ter uma menor, talvez não, ela terá uma menor demanda, ela vai acumular menos nutrientes. Só que o comportamento de absorção nutricional e a demanda de nutrientes da planta vai ser para um teto produtivo que a gente joga pouco acima, porque inevitavelmente no dia a dia a gente há um pouco de perdas de produtividade, né? Seja um ataque precoce de uma doença, uma praga que talvez a gente não consiga entrar no timing certo. Mas a minha referência é essa maior produtividade. Áreas de milho acima de 200, áreas de milho safrinha acima de 200 sacos por hectare, para que eu consiga ter um benchmark, ele precisa ser uma boa referência. E né? assim, essa ideia da marcha é para mostrar também que os milhos hoje em dia também tem uma diferença, igual a soja também tem essa diferença, por causa do advento também das biotecnologias. Sim, sim. Também, até em função do advento das novas tecnologias, da própria capacidade da evolução genética, né? Hoje a gente vê materiais de milhos também mais compactos, né? Antigamente se tinha um índice de área foliar fotossintético maior, tolerava-se também, né, um nível de desfolha um pouco maior. Hoje a gente vê cada vez mais estreito isso, né? O próprio
o próprio professor Césio, da Federal de Uberlândia, que é um especialista na cultura do milho, né? Ele tem referências de tolerância à desfolha que hoje ele já vem atualizando esses novos dados, né? Então a gente observa o quanto que também essa maior potência, maior capacidade de uma planta que foi compactada pela necessidade da cultura mesmo, pela necessidade de manejo, produzir a mesma quantidade, né? A gente vê novos materiais que algumas empresas vêm trazendo, com plantas de milho com inserção de espiga, aí com 1,20 m, até 1,50 m. Então, fala assim, 30, 40 centímetros mais baixo do que é o comum, convencional. É um material mais compactado, né? A gente vai ter uma facilidade de manejo, mas eu vou ter um índice de área foliar que vai ser mais estreito. Então, ela vai ter que ser mais eficiente do que... Tem que ser uma planta bem eficiente mesmo. Porque, assim, a gente olhando essa parte de fertilidade aí, de nutrição, não é de qualquer jeito mesmo. Tem que fazer dentro daquilo, igual você comentou, as análises de foliar. Eu tiro a análise solo, olho as análises solo, depois a gente tira as foliares para comparar se o que eu tenho no solo está sendo absorvido. E muitas vezes não está sendo absorvido por causa de falta de outro nutriente. Acontece muito isso. Acontece. Quer ver um dado interessante, Alessandro? Você comentou muito sabiamente no início a respeito da preocupação muitas vezes do produtor rural numa adubação fosfatada, né? O fósforo, ele é um elemento aniônico, né, com carga, o P2O5 com carga negativa, e ele tem afinidade por se ligar com cátions, principalmente formando fosfato de cálcio, fosfato de zinco, fosfato de cobre. Então ele vai se ligar e formar esses complexos nutricionais. Então, por vezes, o excesso de fósforo ele é prejudicial não porque está sobrando fósforo, mas porque ele está deixando e está evitando, está dificultando o acesso da planta a um zinco, a um manganês, a um cobre. Então, às vezes, o produtor peca pelo excesso. Fala assim, eu vou me preocupar, eu quero ter uma grande quantidade de fósforo. Mas esse excesso de fósforo no solo está dificultando o acesso da planta a um zinco, a um cobre, a um próprio ferro, algum outro elemento que vai ser necessário para ela. Então, entender essa dinâmica e a demanda nutricional é fundamental para a gente falar assim, produtor, a sua análise de solo já mostra uma maior quantidade de fósforo. Na folha, esse fósforo está adequado, só que o zinco que a gente está observando na análise de solo do senhor não está chegando na folha, possivelmente por causa de alguma complexação com fósforo. Como que a gente pode corrigir isso durante o desenvolvimento da lavoura? O produtor não dá para ele esperar terminar aquela lavoura, para daí ele pensar em como que ele vai mexer no solo. Ele tem que tomar uma decisão para salvar o investimento dele durante o ciclo. E aí, junto às consultorias, analisando, entendendo o comportamento nutricional, toma essa decisão de fazer um aporte de um elemento zinco via folha, um cobre. E aí é importante a gente entender qual é a demanda da planta para eu saber eu dosar o quanto que eu vou colocar. Chegar para o produtor e falar assim, vamos trabalhar com 1 litro do meu produto. 1 litro é ou não suficiente? Eu preciso ter dados para saber. Precisa ter dados. Você falou uma coisa interessante aí, por causa disso, dados. Eu teve uma vez com um cliente nosso pediu por que no canto da fazenda lá ele não estava colhendo bem. Aí eu falei, não está colhendo bem porque lá é o único lugar que está muito deficiente em zinco. Lá o zinco está bem ruim. Mas como é que eu resolvo? Falei, foliar não adianta sozinho. Né? E aí ele foi e comprou um zinco granulado, jogou lá na área, produziu mais do que os outros. Então, assim, é o equilíbrio. Por isso que eu falo assim, que todos são importantes. Porque, assim, se eu tirar o fósforo e o potássio, vou falar de uma área nova que é mais fácil, porque uma área velha, se eu tirar, colhe do mesmo jeito, né? No primeiro ano. Mas se eu pegar uma área nova e não colocar nem fósforo nem potássio, né, por causa da quantidade, vai produzir quase nada de soja. Exatamente. Se eu não colocar nada de micro, vai produzir um pouco. Vai produzir. Sim. Só que quando eu falo assim, pessoal, qual é a atuação do micro? É aquele ajuste fino que a gente precisa para atingir altas produtividades. Porque não adianta eu ficar só pensando no macro e estar na casa aí dos 60 e poucos sacos, 65 sacos, sendo que quando eu começo a trabalhar com um trabalho de realmente usando o que a planta necessita, a gente atinge acima de 80 sacos. Sim, sim. Esse ajuste fino, ele é fundamental e precisa estar
todo o restante precisa estar muito bem consolidado. Hoje, dentro de algumas plataformas, da própria plataforma que a gente utiliza para entregar esse serviço para as consultorias e para os canais, a gente leva em consideração aspectos ligados à característica do ambiente de cultivo, vamos dizer assim, a efeito de estresse biótico e abiótico na lavoura. Por que disso? Imagina que a gente controla, e até dentro da marcha de acúmulo a gente faz esse cuidado muito grande em relação à manutenção e aplicações maiores de fungicida, de inseticida, para que a gente não tenha problemas de perda de índice de área foliar fotossintético pelo ataque de pragas e doenças. Porque a gente precisa entender realmente de tudo que a planta tem capacidade de extrair do ambiente, dela absorver. Ela coloca dentro das organelas, ela coloca dentro de compostos fisiológicos, de enzimas, enfim, tudo que é ligado para a formação e produção daquele material. E no final do ciclo dela ainda, ela vai começar a senescer as folhas, inicia pelo bacheiro e depois ela termina, né, a planta inteira senescendo, e o que ela consegue remobilizar de nutriente, ela leva para a vagem. Se eu, por algum motivo, tenho um ataque de pragas ou um ataque de doença que acelera essa senescência, ou não deixa ou não dá o tempo da planta remobilizar isso para o grão, também é perda produtiva. Sim. Se eu tenho uma injúria por fitotoxidez de um produto que eu utilizei de maneira equivocada, que ele senesce ou ele sapeca a folha, além do estresse que direciona a energia que era para o grão, que vai para a planta tolerar o estresse, isso também prejudica a capacidade produtiva daquele material. E outro ponto muito importante que eu vejo também, né, Sandra, é o seguinte: dentro dessa metodologia de análise de folha, algo que a gente veio aprendendo, e é um dos pontos principais da marcha de acúmulo, é que quando eu vou coletando desde o início do desenvolvimento da planta, semanalmente eu coleto folha, separo folha da haste, da vagem, do grão, depois no final do ciclo, eu consigo entender aonde a planta está mandando esse nutriente. Ela tá então, para fazer a marcha de absorção, vocês coletam as folhas, talos, tudo separado e manda analisar separado. Manda analisar separado. E depois, separado. no final, faz o grão também separado. Faz o grão separado, e no caso da soja, um exemplo, né, a gente coleta depois no final o que retorna da palhada e o que vai ser exportado via grão. grão. Recolhe a palhada também lá. Recolhe toda a planta, separa a vagem, separa a folha senescente, separa a haste, sistema radicular também, para a gente poder entender de tudo que a planta acumula, onde que ela está direcionando. Então, certo? Não é simplesmente ir lá fazer uma análise, duas só e tá bom, não. Não, durante todo o ciclo da cultura a gente vai, separa todas as estruturas da planta e entende onde que ela está armazenando e qual que é a concentração desses nutrientes. Eu vi um exemplo muito interessante: no início do desenvolvimento, no início do enchimento do grão, há uma remobilização grande, mas até por fazer o transporte, né, desses nutrientes, do potássio, que muitas vezes começa a sair da folha e auxiliar nesse processo de remobilização e enchimento e formação do grão. Então, assim, alguns outros nutrientes que são remobilizados para o grão de forma mais precoce, a partir de uma determinada fase do desenvolvimento da planta, é normal que eu não observe ele na folha. Eu vou observar ele em uma outra estrutura, porque ele já está fazendo um outro processo, né? Ele já está sendo remobilizado, já está ajudando a formar o grão. E isso é importante para nós, porque me dá uma flexibilidade de ir lá na lavoura, antes mesmo dela florescer, eu coletar a folha. Como é que esses bancos de dados antigos eles eram feitos? O pessoal vinha, plantava a cultura. Quando ela chegava no florescimento, principalmente para material determinado, para o material de ciclo determinado, como ela florescia a planta toda, era o ápice do desenvolvimento dela. Era o máximo acúmulo de nutriente. A partir dali ela formava a estrutura reprodutiva, remobilizava, enchia grão, terminava o ciclo. Só que o material de ciclo indeterminado hoje, ele começa a florescer com 28 dias, vai soltando flor da cachopinha lá com 50 dias, ainda tem 40% dela para se desenvolver. E aí como que a gente define o que é o R1 da soja hoje? Então, às vezes, está difícil de se separar. Eu brinco com o pessoal, falo assim, nós estamos em V6, R1, porque eu estou em V6, minha soja começa a florescer. Já começa a florescer. Né? Então, vamos dizer assim, claro que a soja não tem, vegetal não tem um sistema nervoso, mas a confusão fisiológica daquele material, o boro que eu estou absorvendo agora, ele vai para fazer a estrutura vegetativa, que eu ainda tenho 40% para crescer, ou ele vai para pegar essa flor? Ou ele vai formar o canivetinho ali embaixo? Onde que vai esse nutriente? Por isso que tem que estar sempre mantendo o solo e a planta
bem nutrida. Exatamente. O solo com a quantidade de nutrientes e a planta bem nutrida. Exatamente. Então, a gente acompanhar essa evolução, ver aonde que o boro está, se ele está mais na folha, se ele já está começando indo para o grão, se ele está na flor, se ele está na haste, para a gente falar assim, não, de fato, o que ela deve ter de acúmulo nessa fase aqui é um teor na folha de tantos quilos por hectare. E atrelado a isso, a gente vai aferindo também o comportamento de marcha e o acúmulo de massa também desse material. Um dado bem interessante é que geralmente em R1, esses 45, 50 dias, o que a gente conseguir coletar, o que a gente conseguiu formar de matéria seca por hectare é muito próximo do que ela vai formar no final em termos de produtividade. A soja aí, ó, ela tem vamos falar assim, um valor de referência, mais ou menos, para a gente ter, claro que pode variar um pouquinho, mas o valor de referência é que em torno de 45% a 50% de tudo que ela produz de matéria seca, no final, se torna grão. Então, se eu quero produzir 100 sacas por hectare, ou seja, 6 toneladas de soja, grão por hectare, eu vou ter que produzir no mínimo 12 toneladas de matéria seca final. 12 toneladas de matéria seca final de um material que vai ter seu ciclo com alta potência de desenvolvimento em 90 dias, é um grande desafio para o produtor e para o técnico. Então, eu não posso esperar. Então, para cada 6 toneladas de grão, precisa de 12 de... Em torno de 12 de matéria seca 12, final. 2 toneladas por tonelada, 2 toneladas de matéria seca por uma de grão. Mais ou menos é essa que a gente tem observado em torno de eficiência de produção de grãos, né? Então, é um desafio grande você produzir uma grande massa, metade disso vai virar grão, outra metade retorna em palhada, e essa palhada eu posso quantificar, ela auxilia no desenvolvimento de uma cultura subsequente, né? Mas esse entendimento auxilia muito o técnico na tomada de decisão. E aí facilita, se eu estou acompanhando ela desde o início do desenvolvimento dela e eu vejo se lá no início ela já está saindo para fora daquela marcha ou daquele comportamento que a gente considera ideal, eu consigo intervir antes. Então, por isso que a marcha de acúmulo de nutrientes auxilia a tomada de decisão precoce para nós. Sabe, Alessandro? Beleza. Rapaz, a conversa é tão boa que o homem deu conta de calar até eu. Não, a gente se empolga também, né, meu amigo? O conhecimento muito bom. Alex, obrigado mesmo. Já vamos chegar ao final de mais um podcast. Eu gostaria de deixar aqui, Alex, um tempo aí para você falar algo para o produtor, dar uma ideia, trazer algo para o produtor para que ele possa, essa safra agora, correr tudo bem. Sim. Obrigado mais uma vez, tá, assim, pela oportunidade de a gente poder bater esse papo. É como você falou assim, a gente se empolga, né? Eu vamos dizer assim, né? Pego morro abaixo falando, né? Água morro abaixo e fogo morro acima, né? Lá na prosa também. Mas, brincadeiras à parte, é uma grande alegria a gente poder retornar aqui a Jataí junto com você, né? E o nosso desejo sincero para todo o amigo produtor é que tenham fartas colheitas, né? Não é fácil, a gente vê todos os desafios que o agro vem passando, né? Cada dia, a macroeconomia sempre traz alguns desafios e o produtor rural sempre é muito firme e muito resiliente, né? Então, assim, com a tomada de decisão adequada, com empresas, e no caso aqui também felicito e parabenizo toda a história que a STEC vem fazendo todos esses anos, por estar junto ao produtor, auxiliando a tomar decisão, né? O produtor nunca teve margem para erro, mas parece que cada dia está ficando mais estreito. Então, a tomada de decisão, a escolha do material adequado, o preparo do solo para que ele torne aquele ambiente mais resiliente, é fruto do trabalho de bons técnicos, de pessoas que estão de fato preocupadas com o produtor e da abertura do produtor para essa tecnologia, né? O produtor jataiense, o produtor aqui da região como um todo, a gente vê o que a região, para o lado de Caiapó, né? Para a região que até então era um desafio muito grande de produção, que a condição climática dificulta, mas o produtor resiliente, a consultoria e a técnica sendo bem aplicada tem feito milagres naquelas regiões ali de Piranhas, onde que os desafios são inúmeros, mas o produtor resiliente, com objetivo focado e utilizando da técnica, tem conseguido lograr êxito nessas regiões.
Então, o meu desejo, né, e torço e rezo para que Deus ilumine a safra do produtor jateiense e, mais uma vez, parabenizar. É um marco não só no Goiás, mas em todo o Cerrado brasileiro. As produtividades alcançadas aqui, tanto na soja quanto no milho safrinha, são referência. E poder auxiliar de alguma maneira com esse produtor, trazendo informação, trazendo tecnologia e dados para referenciar essa tomada de decisão, é algo que as empresas devem fazer para tornar cada vez mais produtiva e mais rentável a agricultura aqui na região. Agradeço o convite, meu amigo. Beleza, muito obrigado mesmo. Informação nunca é demais, né, gente? Porque a gente todo dia tem que estar buscando conhecimento, não tem jeito. Pessoal, valeu, muito obrigado aí por mais uma vez estar conosco aqui nesse podcast. E até uma próxima. Obrigado, Sandro. Valeu, até mais.